Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú. E fiz os seus montes em uma assolação, e dei as suas heranças aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, e lhe chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde o termo de Israel. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. E dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazei animal cego para sacrificar, não faz mal, e quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe, terá ele agrado em ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Pode se assentar, irmãos? Meus irmãos, você já fez alguma coisa para alguma pessoa, até agora, vamos pôr até o dia de hoje, e a pessoa diz para você: você não me ama? Foi o que aconteceu com o povo. Deus fez um monte de coisa pelo povo. Deus abençoou o povo, salvou o povo, libertou o povo, transformou o povo, e o povo diz: o Senhor não nos ama. Você já pensou, irmão? O povo duvidava do amor de Deus. Eles esqueceram de tudo que Deus fez por eles. Eles estavam sendo ingratos a Deus. Eles tinham memória curta, dizendo, nos dias de hoje. O povo diz para Deus: mas vós dizeis: em que nos amaste? O povo fala para Deus: em que o Senhor nos ama, Deus? Agora eu faço uma pergunta. Você duvida que Deus te ama? Você já fez essa pergunta: em que o Senhor me ama? Eu vou só dar uma resposta. Primeiro, que Ele te criou. Se Ele não te amasse, Ele não teria te criado. Segundo, que Ele te resgata através de Cristo Jesus. Que Ele deu o Filho dEle para morrer por mim e por você. Terceiro, que a gente está vivo até hoje. Será que a gente vai ter dúvida do amor de Deus? Será que a gente vai duvidar que Deus ama em você? O povo duvidou que Deus amava eles. E Deus mostra para eles, através do concerto, que Deus tinha escolhido eles. Não veio de ter escolhido Esaú. Escolheu eles. Escolheu Jacó, escolheu Israel. Você já parou para pensar que Deus escolheu você? Que Deus me escolheu? Se Deus não tivesse escolhido eu e você, nós não estaria aqui agora, nós não estaria aqui hoje, nós estaria morto, ou estaria em outro lugar. Mas Deus escolheu eu e você, por isso nós estamos aqui hoje. E Deus mostra, tá vendo? Ó, através do concerto, eu escolhi vocês. Lembra, ó, puxa na memória, vocês eram escravos, vocês não eram povo, vocês não tinham nada. E eu salvei vocês, libertei vocês, transformei vocês. E agora vocês perguntam no que o Senhor nos ama.
Puxa na memória o que Deus já fez na sua vida. O salmista diz: eu não me esquecerei de nenhum dos seus benefícios. Quantos bem o Senhor tem feito para mim, quantos bem o Senhor tem feito para você, quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Como que nós podemos dizer: Deus, o Senhor não nos ama? É porque na hora da luta, na hora da prova, é mais fácil a gente se fazer de vítima do que lembrar do que Deus fez, né? É igual um casal quando briga, né? Tá vendo? Você não me ama mais. Aí a esposa, o marido, aqui o caso não é Deus que está falando isso. Deus ama o povo. Era o povo que estava falando que Deus não amava eles. E às vezes um casal briga, passou 70 anos junto, 50 anos, 40 anos junto, viveu a vida inteira. Uma briga: você não me ama mais. Uma situação, uma prova, uma luta: você não me ama mais. Porque na hora da dor, a gente tem que raciocinar mais, mas às vezes raciocina menos. Porque a gente só foca na dor. Você já viu alguém quando está com dor? Ele só, às vezes só foca na dor. Aí eu estou com tanta dor na coluna que ele não pensa em outras coisas. Mas graças a Deus, meu olho está bom, minhas outras partes estão boas. Mas às vezes só foca na coluna. Às vezes nós só foca na dor. Esquece que está conseguindo andar. Não está travado, graças a Deus. Não está sem as pernas. Porque às vezes só foca na dor. Era assim, o povo estava sofrendo, estava passando um declínio espiritual. Aí Deus não ama mais a gente. Deixa eu perguntar, irmão: Deus só ama a gente nas horas boas? Deus ama a gente também nas horas difíceis, irmão. E se não fosse o amor dele na hora difícil, coitado da gente. Se não fosse ele não amar a gente nas horas difíceis, se ele não nos amasse na hora... Ai de nós, meus irmãos. Ao contrário, aí que ele está conosco. Nas horas difíceis que ele está bem pertinho da gente. Nas horas difíceis que ele está lhe dando graça, dando força, para a gente continuar de pé, para a gente não fazer uma loucura, para a gente não tirar a vida, para a gente não fazer nada que desagrada dele. Ele está ali dando força para a gente. Aí Deus fala: eu escolhi vocês, e ainda que inimigo de vocês fala que vai se erguer, fala que vai destruir vocês, eu vou proteger vocês deles. Meus irmãos, quem protegeu nós até hoje? Foi Jesus. A proteção de Deus na minha vida e na sua vida. E por que Ele protegeu a gente? Porque Ele nos ama, porque Ele tem uma aliança com a gente. Ele ama em você, mas o povo era ingrato. Esqueceu rapidinho o que Deus fez por eles. Eita, Deus, tem misericórdia da gente. Tem misericórdia de nós, Pai. Ajude nós a trazer à memória todos os seus benefícios, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor fez pela gente. Aí Deus fala: ainda que seus inimigos se levantem, eu vou lá, eu vou destruir eles e vou proteger vocês. É Deus que protege a gente, irmão. É Deus que livra a gente. É Deus que guarda a gente. A gente não está aqui porque a gente é forte, porque a gente é bom, porque a gente é perfeito, porque a gente se guarda no meio do caminho. Não, nós estamos aqui pela mão de Deus. Nós estamos aqui pelos braços fortes do Senhor, que nos tirou do Egito, que nos tirou da escravidão, que nos tirou do pecado e nos trouxe para a presença dEle. Aí Deus diz que o nome dEle seja, o versículo 5, que os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde o termo de Israel. Deus falou: quando vocês entenderem que sou eu que protejo vocês, vocês vão ver com seus olhos e vão engrandecer o meu nome. Posso dizer algo? Vamos engrandecer o nome do Senhor, irmão. Vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, porque graças a Deus Ele nos salvou, graças a Deus nos livrou. Louvado seja o nome dEle por nós poder estar aqui nessa noite. Louvado seja o nome dEle. Talvez você entrou aqui com os olhos e seus olhos não estão vendo o que Deus fez, mas em nome de Jesus, puxa na memória agora e já lembra de tudo que Deus fez na sua vida.
Aí a primeira coisa era ingratidão, eles eram ingratos, esqueceu o que Deus fez na vida deles, Deus já não ama mais. E a segunda coisa, irmão, eles faltavam com respeito com Deus. Não só o povo, mas o sacerdote. Olha o que acontecia. O versículo 6, o filho honra o pai, honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, sacerdotes, que desprezai o meu nome, dizeis: em que desprezamos teu nome? O povo faltava com respeito para com Deus, desprezava Deus. E era o sacerdote e o povo. Como que eles desprezavam a Deus? Como que eles desrespeitavam a Deus? Meus irmãos, tem coisa que a gente desrespeita a Deus. Tem coisa que a gente desrespeita ao Senhor. Tem coisa que a gente desonra a Ele. Tem coisa que a gente mostra que não está temendo a Ele. Tem coisa que mostra que a gente não está respeitando a Ele. Então, em nome de Jesus, não vamos faltar com respeito para com Deus. Não vamos desprezar ao Senhor, porque o povo e o sacerdote estavam desprezando Deus. Aí, como que eles desprezavam Deus? Versículo 8. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, aqui não era pão físico, vocês vão entender. Em que te havemos profanado nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Por quê? Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou enfermo, não faz mal. Ora, apresenta o teu príncipe. Terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Pega um animal doente, irmão, todo doente, quase morrendo, e leva para o seu patrão para ver se ele vai gostar. Ele não vai gostar. Vai falar: você poderia dar tanto animal, você vai me dar um animal? A não ser que pessoa que cuida de animal, né, que gosta de fazer essas coisas, cuidar do animal doente, mas faz isso para o patrão. O povo fazia isso para Deus. Levava um animal enfermo para Deus. Levava um animal doente para Deus. E pela lei não podia fazer isso. Já pensou? Levava animal cego, coxo, enfermo. Até o roubado, vai dizer. Até o roubado. Você vai oferecer coisa que não é sua para Deus? Nem já pensou? Eu vou lá e roubo. Fala: agora eu vou dar de oferta na casa de Deus. Ué? Nem é meu, peguei dos outros e vou dar ainda. Eu tenho que dar para quem é o dono. Nem colocar as mãos, porque não é meu. O povo dava animal coxo, enfermo, para Deus. Apresentava diante do altar de Deus, onde era sacrificado, queimado o animal, oferecido ao Senhor. O povo dava animal enfermo, sendo que ele poderia dar um melhor. Ó, Levítico, irmãos, Levítico 22 diz assim, só para os irmãos entender melhor. Levítico 22 diz assim: o cego ou quebrado, ou aleijado, ou o verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinges, este não oferecereis ao Senhor, e deles não porei oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Deus está falando: não faz isso, vocês têm que dar um animal limpo, um animal puro, e o animal tinha que ser cuidado por eles, tinha que ser zelado. Mas o povo pegava o animal cego, coxo, enfermo. O que é isso? É dar qualquer coisa para Deus. Ah, sei lá, é isso que eu tenho, eu vou dar isso aqui para... Aliás, nem é isso que eles pensavam, porque eles tinham melhor. A Bíblia vai dizer que eles tinham melhor. Sabe o que eles faziam? Isso aqui não vai fazer falta, né? Não vai fazer falta, vamos dar isso aqui para Deus. O aleijado, o enfermo, isso aqui não vai fazer falta na minha casa mesmo. Sabe? Meus irmãos, vamos trazer para nós. Hoje nós sabemos que não tem mais sacrifício de animal. Hoje nós sabemos que Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, morreu uma vez por nós, derramou o seu sangue. Então hoje você não precisa trazer nenhum cordeiro nem nada, porque o Cordeiro Jesus morreu pelos nossos pecados. Hoje não é mais animal que a gente oferece. Hoje não é mais animal. O que nós oferecemos para Deus?
Vamos lá em Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então hoje não é mais animal, hoje somos nós que apresentamos diante de Deus, mas não morto como o animal era morto, mas vivo para Deus. Hoje somos nós. E como que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus? Santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. Então vamos trazer para nós. Vocês sabiam que o pecado é enfermidade? O pecado é como uma enfermidade. E é pior do que a doença normal, viu? Ele é comparado à enfermidade. E enfermidade que leva para a morte, morte eterna. Pode ver que às vezes eu falo, sua chaga é incurável. Estava falando do pecado do povo que era incurável. Então, quando o povo trazia um animal cego, coxo, enfermo, mostra que o coração deles não estava transformado, eles não estavam nem aí para as coisas de Deus, dava o que era desprezível para Deus. E agora, gente, quando a gente dá coisa desprezível para Deus, quando a gente faz as coisas de qualquer jeito para Deus, quando a gente dá o culto em pecado para Deus, quando eu presto culto em pecado para Deus, Deus não pode receber. Por quê? Porque a única coisa que separa o homem e Deus é o pecado. Isaías 59. E como que eu faço, pastor? Pede perdão, se reconcilia com Deus, larga o pecado, aí cultua o nome do Senhor. Porque senão Deus não recebe. Como que eu vou querer oferecer um culto para Deus se eu não me arrependi, se eu não pedir perdão, se eu não mudei de atitude? Então não é santo, não é puro, não é separado. É um culto em pecado, é um culto com sujeira, é um culto com enfermidade. E Deus não recebe. Por quê? Porque nós estamos prestando um culto de qualquer jeito. Agora eu falo, a Bíblia diz, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. O que é ser santo, irmão? É ser puro, é ser separado, é ser limpo perante Deus, é ser limpo perante o Senhor. Então, quando eu e você vemos prestar um culto, não deve ser um culto em pecado, deve ser um culto santo a Deus, um culto puro a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. E se sem santidade ninguém verá a Deus, como que a gente vai sentir a Deus, vai receber a Deus, se nós estamos no pecado? Aí você fala, pastor, eu entrei aqui em pecado. Então só pedir perdão, irmão, e largar o pecado. Só a gente pedir perdão, Senhor, tem misericórdia de mim, não pecar mais. E a partir de agora, não, eu quero oferecer um culto santo a Deus, um culto agradável a Deus, um culto racional ao Senhor. Por quê? Porque Ele quer receber o nosso culto. Mas nós não podemos fazer igual o povo que trazia animal coxo, enfermo. Nós não podemos ir na presença de Deus e querer oferecer um culto sem pedir perdão, sem mudar de atitude, ou querer oferecer um culto em pecado. Aí você fala, pastor, e o pecador que entra na igreja e não conhece Jesus ainda? Ele está vindo para Jesus. Ele vai aceitar Jesus. Se ele aceitar Jesus e se arrepender, Jesus recebe. Jesus está vendo a situação dele. Mas e agora nós que já somos crentes, já sabemos que tem que fazer e não fazemos? Ainda diz, um culto vivo, porque não é um culto morto a Deus, porque aqui não é um velório. A não ser que a pessoa vai nascer de novo, aí nós sepulta ela. O novo nascimento, né? Não é fisicamente não, sepulta espiritualmente. Aí a pessoa é sepultada. É um culto vivo ao Senhor, é um culto santo e agradável. Então, irmão, vamos dar um culto a Deus que agrada a Ele. E ainda diz que é o vosso culto racional. É com entendimento o culto deve ser também. A gente tem que entender o que nós estamos fazendo para Deus, que nós estamos aqui cultuando, adorando a Ele, e com pensamento nele, raciocinando, entregando um culto a Ele. Então,
Agora vai ficar mais forte ainda, irmão. Para mim e para você. Nós já entendemos que o culto é nós, né? Que nós que entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, que é o nosso culto racional. Agora vai ficar mais pesado ainda. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. É um pouquinho para frente de Romanos. Vamos ler a partir do versículo 19. Amém? Ou não sabem que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado por um bom preço. Glorificais, pois, a Deus em vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora vai ficar mais pesado. Sabe por quê? Antigamente era o templo. Antigamente era o templo. Tinha um templo de Salomão, tinha um templo de Zorobabel. Aí depois Herodes reformou. O primeiro templo de Salomão nós sabemos foi destruído. Depois construiu o templo de Zorobabel. Aí fala o terceiro templo, mas é o segundo, porque Herodes reformou ele. Mas já foi destruído novamente. No ano 70 o general Tito entrou e destruiu. Antigamente o altar ficava no templo físico, onde habitava a presença de Deus no lugar santo do santo. Agora eu falo para mim e para você, quem é o templo agora? Somos eu e você. Você percebeu que às vezes a pessoa fala, nossa, na lei é mais difícil, mas na graça, irmão, na graça é culto 24 horas a Deus. Você sabia? Porque o culto agora é a nossa vida com Deus. O culto é agora, mas o culto é chegar na igreja. Não, quem falou isso aí? O culto é só na igreja? Não. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, meu nome estou. Jesus falou para a mulher samaritana, não é mais em Jerusalém nem em Samaria. O Pai procura os adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. Agora eu não estou falando que você não precisa vir para a igreja, porque tem que vir para a igreja, porque nós se reúne como igreja e um edifica o outro. Agora entenda uma coisa. Deus não veio aqui por causa desse púlpito. Deus não veio aqui por causa desse altar. Deus está aqui por causa de você. Deus está aqui por causa de nós. O que deve ser santo não é só isso aqui, o que deve ser santo é aqui. Porque o Espírito Santo não está habitando mais numa arca feita de madeira com ouro coberto. O Espírito Santo agora habita dentro de mim e de você. Aonde é o altar, pastor? Aonde é o altar? É aqui. É mais sério ainda. Porque se a gente pensar que o culto é só na igreja, não dá certo. Hebreus diz assim, irmão, que quando os animais eram sacrificados, eles não podiam purificar os corações. Aí por isso que o povo sempre andava no pecado. Mas agora Cristo, uma vez só, oferecendo um sacrifício, agora Ele pode purificar a minha vida e a sua vida. Porque o Espírito Santo age em nós, fazendo o sacrifício de Cristo ser completo na nossa vida. E a gente vai deixando o Espírito Santo agir, moldando a nossa vida. O que você pensa o que é culto? Talvez você saiu da sua casa e falou, eu vou lá para a igreja. Porque lá na igreja eu vou cultuar a Deus. Tá certo. Mas agora, você já cultuou na sua casa hoje? Você já cultuou no seu trabalho? Você entendeu como é mais forte? Se a gente for em pegar profundo, como que é mais forte? Porque agora é nós que somos o templo. Agora o Espírito Santo está em nós. Pensa, irmão, um Deus santo dentro de você, porque o Espírito também é Deus. Tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Pensa, o Espírito Santo está habitando em você. Agora pensa, você pecar o dia inteiro. E você falar, eu vou lá na igreja hoje à noite prestar um culto. Como que está o Espírito Santo? Como que está Deus? Como que está o Senhor olhando para mim e para você? Está dizendo, meu filho, não dá para me receber. Não dá para me receber. Eu coloquei o meu Espírito em você para você viver em Espírito em verdade. Eu coloquei o meu Espírito em você para você louvar a mim com a sua vida. Você é testemunha minha, agora você é a prova viva minha. A sua vida é um testemunho, a sua vida é uma carta aberta. E quando as pessoas olham para você, elas têm que ver Deus em você. Oh, meus irmãos, a Bíblia diz, erreis por não conhecer as Escrituras. Você sabe o que o sacerdote fazia? Vocês viram que eu dei umas batidas aqui, não é bom fazer isso não, irmão. Mas eu digo para vocês, eu não posso idolatrar isso aqui. Porque eles fizeram isso. Eles falaram, nós temos o templo. Nós temos, Deus não vai destruir o templo. Nós temos o templo. Deus falou, eu vou destruir. Porque o que segurava a Deus não era o templo. Tem algum lugar, irmão, que Deus possa habitar? Ele é tão grande. Ele só habita em nós através do Espírito Santo. Mas tem algum lugar que pode conter a Deus? Falar, agora Deus está aqui. Ele não está mais em lugar nenhum. Não tem lugar que pode conter a Deus. Aí o povo, não, nós temos o templo, nós temos o altar, não é tudo de ouro. Deus falou, eu vou destruir. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, saiu. Saiu. Aí foi destruído o templo. Sabe por quê? Porque o povo achou que isso aqui, ia segurar Deus. Achou que isso aqui ia segurar não é isso aqui que segura Deus, irmão. É a nossa vida de obediência. É a nossa vida de santidade. É a nossa vida de respeito. Deus está aqui porque nós estamos aqui. Moisés lá no deserto, Deus falou, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque onde você está é terra santa. Porque era terra santa, porque Deus estava lá. Então, tenha reverência sim na casa do Senhor. Chega na igreja aqui. Tenha reverência, tenha respeito, porque é um lugar onde a gente se reúne para cultuar o Senhor. Mas agora não idolatra essas coisas aqui. E nem você mesmo. Santifica o teu coração a Deus. Vamos santificar a nossa vida a Deus. Vamos purificar o nosso coração para Deus. Porque quando nós chegar no culto, nós já vamos estar com o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo dizendo assim, Pai, Ele andou o dia inteiro hoje na sua presença. Pai, Ele andou o dia inteiro hoje na sua presença. E mesmo cansado, Ele está aí agora, junto com os irmãos, para prestar um culto. Porque um vai ter salmo, outro vai ter hino, outro vai ter louvor, outro vai ter doutrina. E minha presença se manifesta. E a presença de Deus se manifesta. Oh, Jesus, tem misericórdia da gente. Meus irmãos, não dá para pecar o dia inteiro, depois vir para a igreja e dizer que está tudo certo. E ainda dizer, Deus, em que você me ama. Ainda ele dizia, será que vale a pena ser fiel a Deus? Está em Malaquias capítulo 3, 17, se eu não me engano. Será que vale a pena ser fiel a Deus? Meus irmãos, vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Agora volta um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Volta um pouquinho. 1 Coríntios 3, 16. Olha o que diz. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Porque o templo de Deus sois vós e é santo. O templo de Deus são em você. E ele diz é santo. E se alguém destruir esse templo, Deus destruirá. Se você destruir o nosso próprio templo, que é templo do Espírito Santo, um dia Deus vai destruir em você. E se alguém destruir um dia Deus vai tratar. Então não destrua a sua vida. Olha que valioso, irmão. Você é um templo. E eu vou dizer bem mais.
Você não é um templo de igreja católica. Você não é um templo de igreja presbiteriana, assembleia, pentecostal, Jesus Cristo, salvação eterna. Você é templo do Espírito Santo. Você não é templo de uma denominação. Você é templo daquele que vive, daquele que reina. Você é templo daquele que tem todo o poder. Você é templo daquele que tem toda a autoridade. Agora eu faço uma pergunta. Será que você vai destruir esse templo? Aí como que a gente destrói o templo? Pecado. Porque Deus se afastou do templo em Jerusalém? Pecado. O pecado destrói o templo do Espírito Santo. Quando aí você quer fazer as coisas para Deus no pecado, andar no pecado, nós mesmos estamos nos destruindo. Porque o pecado não destrói Deus, não muda Deus. O pecado só destrói nós mesmos. O pecado faz mal para nós. Então você descobriu hoje, ou talvez você já sabia, que Deus quer um culto seu e meu, daqui do coração. Ele quer um culto santo. Ele quer um culto agradável. Ele quer um culto limpo. Ele quer um culto corpo, alma e espírito purificado por Ele. Então vamos prestar um culto ao Senhor. Porque o povo já não ligava mais. Vamos, sabe, pegava um animal cego, enfermo, roubado e dava para Deus. Olha o que Deus disse para o povo. Vamos voltar para Malaquias. Aí olha o versículo 10. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda de balde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a ablazão ou a oferta. Deus falou, quem vai aí no meu altar e acende o fogo de balde, vocês estão acendendo fogo em vão. Por quê? Porque eu não aceito o culto de vocês. Irmão, era Deus que estava falando, eu não quero isso aí que vocês estão oferecendo. Vocês estão acendendo em vão. Eu não vou aceitar o culto de vocês. Por que Deus não ia aceitar o culto deles? Olha o que diz, irmãos, o versículo 12. Mas vós profanais quando dizei, a mesa do Senhor é impura, e o produto da sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui, que canseira, lançar-se ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, e assim fazei oferta, ser-me-ei aceito isso da vossa mão, diz o Senhor. O povo dizia que canseira, que enfado, e oferecia coisas que não era agradável a Deus. Meus irmãos, vamos lá. Quando você vem para o culto, você vem para cultuar o pastor, a igreja, algum irmão? Não, né? Nem eu, senão nós já estávamos para sacrifício de todo, nós vemos para cultuar a Deus. Então por que se a gente vai vir com culto, vai dizer que canseira, que enfado? Não é? Se o nosso culto é para Deus, se o nosso culto é para o Senhor. Porque, irmãos, o culto, olha isso aqui é muito forte, irmão. Não porque eu estou falando, mas o culto começa com a gente. Entendeu? O culto começa com a gente. Se você prestar um culto racional, santo a Deus, Ele vai receber. Vai. Olha aquela viúva que deu tudo ali para Jesus, viu o que ela fez, deu mais que os outros. Não estou falando só de oferta, mas Jesus viu o coração dela. Jesus estava analisando o coração dela. Jesus viu o que ela fez, usou. Jesus falou, faz de qualquer jeito. Eles dão o que sobra, mas olha essa aí. Ela faz de todo o coração. Ela deu de todo o coração. Jesus está analisando, irmãos, o nosso culto a Deus. Ele está analisando como que a gente está se entregando na presença dEle. Será que a gente está dando coisa desprezível? Ele diz, eu não vou aceitar. Vamos lá, meus irmãos. O culto estava ocorrendo ou não estava ocorrendo? O culto estava acontecendo. Vamos lá? O culto estava acontecendo. Só que o culto não estava acontecendo do jeito que Deus queria. O culto estava mecânico. O culto já virou uma rotina, e uma rotina cansável, desprezível, e uma rotina que o povo já não estava mais preocupado com santidade, com respeito a Deus, com honrar a Deus, é ir para a igreja e voltar para casa, peca de dia e cultua à noite, peca de dia e cultua à noite, e ainda à noite vem com os pecados de dia. Era isso.
O culto estava correndo. Aí você fala, pastor, eu vim quarta, sexta e domingo. Eu também venho, mas como que a gente vem? A gente vem santo ou vem tudo em pecado? Irmãos, eu não estou falando que a gente não erra, que a gente não peca, não estou falando que a gente não pode falar, não é nada disso. Eu estou falando que o povo já não ligava mais se estava no pecado ou não. O povo já não tinha mais arrependimento, já não se arrependia mais. Uma coisa é você pecar, meu Deus, tem misericórdia, o que eu fiz? Pedir perdão, se arrepender. Outra coisa é eu estar todo culto como se o pecado fosse normal. O pecado não é normal, ele continua sendo, o salário do pecado é a morte, ele continua gerando morte. O povo trazia sacrifício, vinha. Aí o sacerdote pegava e oferecia. Trazia, oferecia. Estava ocorrendo o culto. Mas não estava subindo até a Deus. Aí Deus falou, Malaquias, vai lá falar para eles. Vai lá falar para eles que eu não estou me agradando desse culto. Eu não estou recebendo esse culto. E eles podem chorar, podem fazer, porque eles estão oferecendo coisa imunda no meu altar. Irmão, será que Deus está recebendo o nosso culto? Se tiver em pecado, Ele não recebe. Não recebe. E se o pecado for consciente, saber que está em pecado conscientemente, Ele não recebe. Porque aí nós já estamos sendo desobedientes. Porque uma das coisas foi ingratidão, falta de respeito e desobediência. Porque ele sabia que perante a lei o animal tinha que ser puro. E nós sabemos hoje perante a palavra que o culto deve ser puro. Deve ser santo. Não deve ser de qualquer forma, não deve ser de qualquer jeito, não deve ser de qualquer maneira. Aí olha o que diz o versículo 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal no seu rebanho, promete oferecer ao Senhor uma coisa vil, que não tem valor. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome será tremendo entre as nações. O que Deus está falando? Ai desse povo, que tem um animal bom no seu rebanho, e vai lá e dá uma coisa inútil para o Senhor, sabendo que o Senhor era o grande rei. Não vem deles dar o melhor para Deus, sabendo que o Senhor era o grande rei, eles davam o pior. Meus irmãos, como que a gente, sabendo que Deus é tão bom, é tão maravilhoso, é tão santo, é tão poderoso, a gente vai fazer as coisas de qualquer jeito para Ele? É para nós colocar a mão na nossa cabeça e dizer, o que eu estou oferecendo para Deus? Eu vou aprofundar mais um pouquinho. Vamos lá. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Que comer, que beber, que vestir. Só ler os anteriores. O que nós buscamos em primeiro lugar? Entendeu? Eu vou orar quando dá tempo. Orar é o quê? Conversar com Deus. Sabia que orar é conversar com Deus? Quando eu vou orar? Eu tenho que orar, irmão. A hora que eu acordo, a hora que eu durmo, eu tenho que buscar Deus. Se pudesse, a última pessoa que a gente falasse quando fosse dormir era Deus. E a primeira, Deus. Às vezes não acontece comigo, tem minha esposa, eu tenho que falar com ela. Mas vocês entenderam, né, meus irmãos? Entendeu? Então, seja, conversa com o Senhor. Porque Deus também não vai se agradar. Pera aí, amor, fica aí. Não fala oi para mim não, que eu vou conversar com Deus. Calma, a primeira pessoa que eu tenho que falar é com Deus. Não, Deus te abençoe, irmão. Tenha um bom dia. E vamos orar. Agora, meus irmãos, se nós pudéssemos, a última pessoa que tem que falar no dia é Deus. E a primeira é Deus. Sabe por quê? Porque a oração, ela é poderosa, ela muda a nossa vida, ela nos dá direção, é nós conversando com Deus, Deus nos protege, Deus fala com a gente. E oração é comunhão com Deus. Eu vou falar com Deus quando der tempo, eu vou orar quando der tempo. Quando a gente fala que vai orar quando der tempo, já mostra a comunhão que a gente não tem com Deus. Porque quando a gente não ora, nós não tem comunhão com Deus. Você já viu alguém que tem comunhão com Deus sem orar? Quando eu falo só orar, não é só ajoelhar, não é só em pé. É em pensamento também. É em espírito também. Porque ninguém vai ficar com os joelhos 24 horas orando.
mas em pensamento está em oração. E agora, vamos lá, mais uma coisa. Eu vou deixar para ler a Bíblia, sabe, no final de semana, sabe? No domingo, aqueles 5 minutos que eu tenho no domingo. Aí eu deixo para ler a Bíblia. Irmão, a Bíblia é o quê? A palavra de Deus falando com a gente. A Bíblia é Deus falando conosco. Como que a gente tem comunhão com Deus se a gente não conversa com Ele? Porque a oração é nós falando com Deus. Lendo a Bíblia é Deus falando conosco. Mais uma coisa. Eu vou para o culto, sabe? Quando der. Para que ir para a igreja? Para que ir para o culto? Eu falo para que ir para o culto. Porque Deus fala para a gente cultuar. Para que ir para o culto? Para nós estar em união com os irmãos. Para que ir para o culto? Nós somos o corpo de Cristo. Para que ir para o culto? Um tem salmo, outro tem cântico, outro não tem louvor. Para que ir para o culto? Quando um errar, o outro corrige. Para que ir para o culto? Para um edificar o outro. Para que ir para o culto? Para a gente chegar à unidade perfeita de Cristo. Para que ir para o culto? Para nós aprender a palavra. Para que ir para o culto? Para Deus nos levantar. Para que ir para o culto? Ele diz, eu sou o grande rei. Aí Deus fala, vai oferecer lá para o príncipe de vocês isso aí para ver se eles vão receber. Oferece. Eles não tinham coragem, irmão. É igual eu falei, você tem coragem de chegar lá no seu patrão e dar uma coisa desprezível para ele? Você não vai dar. Você vai querer dar o melhor para ele. Então por que para Deus, que é o Senhor dos senhores, que é o nosso Pai, que é o nosso Rei, nós vamos dar o pior? Vamos dar o melhor. O Espírito Santo quer habitar na gente, irmão. O Espírito Santo quer continuar com a gente. Mas para Ele continuar, nós devemos permanecer em santidade e obediência. Nós temos que permanecer na palavra de Deus para que o Espírito Santo habite na nossa vida. Aqui na igreja, irmãos, a Bíblia diz, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem louvor. Por que um tem salmo, um tem cântico, outro tem louvor? Porque ele buscou em casa. Entendeu? Eu não chego aqui na igreja, eu vou procurar uma palavra. Não. Eu não chego aqui na igreja, eu vou procurar um louvor. Não. Eu já ensaiei, eu já orei, eu já busquei a Deus, eu já me dediquei para Deus. Já pensou se todo culto, eu como um pastor? Irmão, deixa eu procurar uma palavra. Aí sempre na hora, deixa eu procurar uma palavra para falar com vocês. Mostra que eu não me preparei, mostra que eu não tive intimidade com Deus, mostra que eu não conversei com Deus. Mano, não estou falando, tem casos que é urgência. Mas, irmão, se eu já tenho uma vida com Deus, eu tenho coisas de Deus dentro de mim. Entendeu? Se você tem uma vida com Deus, você já vai ter coisa de Deus dentro de você. Tem vezes que a gente vai na igreja, aí o pastor fala, prega aí, eu nem sabia que ia pregar, mas graças a Deus já orei de manhã, já li a palavra. Fala, então é essa. O meu devocional com Deus, a minha vida com Deus. Então tenha uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida que Deus vai andar com você. A Bíblia dizia, Enoque andava com Deus. Deus andava com Enoque. Olha que maravilha. Deus quer estar conosco, irmão. Aí você fala, mas o mundo está terrível, está cheio de pecado. Na época de Noé também estava, na época de Enoque também estava. Mas Deus estava com eles. Porque eles andavam com Deus, eram obedientes a Deus. Então, para encerrar, primeiro, o povo era ingrato. Falava onde Deus nos amou, esqueceu de tudo que Deus fez na vida deles. Segundo, o povo faltava com respeito, não honrava Deus como Pai, nem como Senhor, dava coisa desprezível ao Senhor. Terceiro, o povo era desobediente. Desobediente na cara dura a Deus. Rebelde. E agora, irmão, ao contrário disso, ao contrário de ingratidão, é gratidão. Se você entrou aqui sendo ingrato, agora vamos ser grato. Obrigado, Deus, por me salvar. Obrigado por me escolher. Obrigado por ter entrado na minha vida. Obrigado por essa palavra de hoje. Se a gente entrou aqui faltando com respeito para com Deus, vamos começar a respeitar Ele. Senhor, o Senhor é santo. O Senhor é poderoso. Eu não vou mais entrar na tua presença de qualquer jeito. Eu vou dar o melhor para o Senhor. Eu vou fazer o melhor para ti. E agora, estava sendo desobediente, Senhor, eu vou ser obediente. Eu vou obedecer o Senhor. Eu vou fazer a sua palavra. Eu vou obedecer a tua palavra. Eu vou fazer a sua vontade. Faça isso. Agora só dá um conselho. Se algum dia você errar e falhar, que isso não vai acontecer. Mas se por acaso acontecer, não que eu estou desejando.
Aí você fala, hoje eu não vou no culto porque eu falei. Não, você fala, eu vou para o culto. Antes de eu sair de casa, eu vou pedir perdão para Deus. Me perdoa, Deus. Tem misericórdia de mim, eu falei, larga o pecado e vem cultuar a Deus. Lembra quando foram deixar a oferta no altar? Ó, deixa a sua oferta aí, mas vai lá, reconcilia com o seu irmão e depois você vem prestar um culto ao Senhor. Então o que é isso? Se precisar reconciliar com alguém, vai lá e reconcilia, pede perdão, volta e cultua a Deus. Porque não é assim também, irmão, porque tem gente que é extremista demais e tem gente que é livre demais. Aberto demais. Quem é aberto demais? Aquele que peca e não está nem aí com nada. Vem para o culto, peca e sai para fora, não está nem aí. E quem é extremista demais? Errou. Um dia. Nunca mais eu quero saber de Deus. Não quero mais servir a Deus, que eu errei. Eu tinha que ser santo. Isso é extremo demais. Calma, calma, calma. Os dois matam. Os dois matam. Pede misericórdia para Deus. Alcança a misericórdia de Deus. E vem cultuar o Senhor. Porque isso é extremo também, irmãos. Amém? Deus tenha misericórdia da gente. A gente possa dar o melhor para Deus. E saiba que a sua vida é um culto a Deus. Nunca mais você falar, o culto é só na igreja. Nunca mais você fala, o templo é só o salão lá. Nunca mais você chega e fala, não, eu vou só na igreja. Lá na igreja só é o lugar. Não, irmão. Saiba que a sua vida é um culto a Ele. A sua vida é um culto a Ele. Ele só vai receber aqui na igreja se a gente adorou Ele no particular. Ele só vai receber aqui se a gente tiver uma vida com Ele. Senão, Ele não vai receber. É só se a gente tiver uma vida no particular. Amém? Vamos colocar de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor é um Deus santo, é um Deus poderoso. Senhor, nós somos falhos, pecadores, Senhor. Às vezes erramos, pecamos contra o Senhor. Às vezes fazemos o que não queremos fazer. E às vezes erramos sabendo que não devem fazer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajude a gente a mortificar a nossa carne e as obras da carne, Senhor. Ajude-nos a fazer como Paulo, que esbofeteava o seu corpo todo dia, subjugava ele para fazer a sua vontade, Senhor. Não deixa a carne falar mais alta, não deixa o inimigo vencer, não deixa, Senhor, nossos desejos descer mais que a sua vontade, os seus desejos, os seus prazeres venham falar mais alto na nossa vida. E, Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por pecar contra o Senhor, nos perdoa pelos cultos que oferecemos que nem chegou ao céu, nos perdoa pelos cultos desprezíveis que oferecemos ao Senhor, nos perdoa pelas vezes que entramos irados, nos perdoa pelas vezes que entramos com raiva, com rancor, nos perdoa pelas vezes que entramos com briga entre os irmãos, nos perdoa pelas vezes que entramos com a cabeça fora do lugar, nos perdoa pelas vezes que nós pensamos tantas coisas e não pensamos que nós estamos prestando um culto ao Senhor. Senhor, ajude nós a viver uma vida de culto ao Senhor. Ajude nós a viver uma vida de adoração ao Senhor. Ajude nós a viver uma vida de santidade. Ajude nós a entender, inculca na nossa mente que o templo do Espírito Santo somos nós. E se Ele habita em nós, nós temos que ser santo, nós temos que ser puro e viver uma vida pura, Senhor. Senhor, nos cobre com a Tua graça, nos limpa com a Tua graça, nos lava pelo sangue de Jesus, nos purifica pelo sangue de Jesus. E, Senhor, não retira o Teu Espírito de nós, não retire a Tua presença da Tua igreja. E se a Sua presença está se afastando, como fez lá no templo em Jerusalém, se a Tua presença está se afastando, Senhor, meu Deus, que a Tua presença possa retornar, Senhor. Senhor, que a Tua presença possa retornar, porque nós não somos nada sem a Tua presença. Sem a Tua presença não tem culto, sem a Tua presença não tem adoração, sem o Espírito Santo não tem, Pai. Então, por favor, Senhor, nos dá força, Senhor, para nós dar o melhor para o Senhor. A partir de hoje, ajude essa igreja a ser mais santa, ser mais pura, ser mais limpa. Ajude nós a ser mais santo, ser mais puro, ser mais limpo. Oferecer o melhor para o Senhor com um coração puro, com um coração limpo, com um coração voluntário, Senhor.
E começa a encher a sua igreja da tua presença. Começa a encher a tua igreja do Espírito de santificação. Começa, Senhor, lavar, limpar, purificar, Senhor. E começa a receber os cultos, Senhor, que são entoados, Senhor. Culto de santidade, culto de pureza, culto racional, culto, Senhor, que agrada o Senhor. E começa a salvar, começa a curar, começa a libertar, começa a transformar. Começa a se fazer presente, mudar situações que precisam ser mudadas, colocar em ordem que precisa ser colocado, trazer à vida aquilo que não tem vida, Senhor. Oh, Senhor, começa a salvar nossa casa, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos parentes, Senhor, tem misericórdia, Senhor. E perdoa a gente, Senhor, perdoa a gente, perdoa a gente. Nos dá força para orar, nos dá força para ler a sua palavra, nos dá força para se dedicar ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar. Tem misericórdia da gente, nos dá força, Senhor, para que seu nome seja glorificado. E Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos por amor ao seu nome, pela tua graça, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.